Minha dívida foi para o Serasa. O que eu faço agora? Essa é a preocupação inicial, principalmente para quem está entrando a primeira vez no Serasa, né? Muito comum, a pessoa fica muito sob pressão e a gente vai conversar um pouquinho nesse sentido para eu munir você de algumas informações para você lidar melhor com essa situação. Primeiro ponto, é importante a gente entender o seguinte: você não é sua dívida. As dívidas que estão no Serasa, elas estão refletindo um momento de vida que você está vivendo e não quem você é. Vamos então desassociar o teu nome no sentido no mercado financeiro, como ele é interpretado no algoritmo para definir qual é o seu score de crédito, de quem você é como pessoa, como ser humano, como integridade, como alguém que é uma pessoa digna. Isso não tem nada a ver com o score de crédito. Nada. É zero. Você pode ser a pessoa extremamente mau caráter e ter um score de 1000. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e às vezes até exatamente por isso você está com um score lá de 100 e pouco. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é muito importante porque se construiu essa imagem de que você é o seu nome e de que isso é a coisa mais importante que você precisa primar na vida. É uma coisa muito vinda de famílias tradicionais e das pessoas mais antigas, que fazia sentido porque as cidades eram menores, as pessoas, todo mundo se conheciam. Então eu tô falando isso de 100 anos atrás, fazia todo sentido isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo são pessoas que moram em grandes cidades, as relações são impessoais, não existe mais essa necessidade de colocar o estar pagando tudo em dia como se fosse a coisa mais extraordinária que você tivesse que fazer a ponto de sacrificar todas as outras coisas em nome disso. A ponto de tomar decisões como que eu já vi, do tipo: eu estou devendo a fatura do cartão, eles vão enviar para o Serasa, eu prefiro pegar o dinheiro com um agiota para poder pagar a fatura e depois eu vejo o que eu faço com o dinheiro da agiota. Isso não tem lógica nenhuma, nem aqui, nem em nenhum lugar do universo. Mas a pessoa, por causa dessa ideia de que precisa preservar o nome dela limpo, ela entra em enrascadas, em armadilhas que piora a situação. E aí, eu costumo dizer assim, às vezes, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está para entrar ou já entrou no Serasa. Mas eu vou dizer uma coisa, às vezes, isso que está acontecendo com você pode ser a melhor coisa que pode estar acontecendo nesse momento. Por quê? Enquanto a gente está com o nome limpo e está com a dívida, a nossa tendência é achar que, então eu tô precisando de dinheiro no curto prazo, esse problema vai se resolver. Então deixa eu pegar mais um empréstimo aqui para pagar esse, e aí depois eu vejo como eu pago esse. Aí passa o mês, peraí, deixa eu pegar um outro empréstimo, que aí eu pago esse, e aí eu vejo o que vai acontecer. E aí deixa eu fazer esse cartão aqui que estão me oferecendo, você tá com o nome limpo, estão te oferecendo crédito. Porque qualquer coisa eu pago esse cartão com esse aqui. E aí você vai fazendo um emaranhado de manobras em que, quando você vê aquela dívida original que poderia te colocar no Serasa por causa de 5 mil, uma dívida de 5 mil, depois de alguns meses virou 7 dívidas de 10 mil. Então você iria pro Serasa por uma dívida de 5, foi com 7 dias, até esqueci o que eu falei. Mas foi um monte de dívida com um monte de valores muito maiores, porque você ficou naquela de alimentar a bola de neve. Nesse momento que o nome tá começando a ficar negativado, em que vai secar as ofertas de crédito, é aquele momento de cair na real, do choque de realidade para saber, bom, tudo que eu fiz até aqui tá errado, então eu preciso fazer uma coisa diferente. Então, nesse sentido, para a pessoa mais despreparada, que não tem esse nível de consciência, pode ser uma bênção, porque pode ser o momento da virada de chave de dizer, bom, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, eu queria pontuar isso logo no início, esses dois fatores, porque eu vejo muita gente pensando errado e por pensar errado acaba se metendo em armadilhas para poder o nome não negativar e não entender que isso é algo pontual, é algo temporário, que não reflete a sua identidade e que pode estar o beneficiando no momento em que você não pode ficar tendo tanto acesso a crédito, porque foi exatamente isso que te trouxe até aqui, provavelmente. Por ter acesso a um crédito que você não poderia ter porque você não tem condição de pagar. Bom, tô só contextualizando, tá? Porque eu acho que isso, ele é o pontapé inicial. Você entender que o score não se reflete
na sua capacidade como pessoa, na sua integridade como pessoa. É algo temporário, tá? Você está passando por isso. Você não é nisso. Você não é só dívida. E o score, ele vai voltar ao normal na medida em que você for limpar o seu nome e o mercado financeiro vai naturalmente querer ter você de novo como cliente. Hoje a gente também é uma outro variável, né, que não estava presente antes quando se construiu essa imagem, que hoje a quantidade de credores ela é tão grande. Pensa nos bancos que existiam há 70 anos atrás. Pensa em quantos que existiam hoje. É um volume infinitamente maior. É claro que quanto mais instituições, maior a competição e mesmo a pessoa que está negativada ou que está com score baixo, esses bancos estão disputando essa pessoa. Então, o que eu mais tenho é gente que fez a negociação num dia, dias depois tem outra instituição ou a mesma já está oferecendo cartão de crédito, está oferecendo empréstimo. Por quê? Eles não podem se dar ao luxo de dizer eu não vou emprestar para quem tiver score baixo. Não existe isso. Pô, o Brasil tem quase 70% da população já inadimplente. Se fosse para emprestar só para quem não tem dívida nenhuma, gente, os bancos iam falir. Não vai acontecer daquilo que também é um imaginário das pessoas, de que eu vou entrar com o nome no Serasa e nunca mais vão me prestar dinheiro. Nunca mais vou conseguir o financiamento. Isso não existe. Depois que você for pagar suas dívidas, for fazer a negociação, né, nem terminar de pagar, conseguir permanecer adimplente, as outras instituições verem que você está construindo uma nova história, né, o score for aumentando, cara, vai chover de gente querendo oferecer crédito. Então, desfaz também essa imagem de que é uma sentença de morte você chegar pro Serasa, você ter o nome negativado e que isso vai manchar a tua história pro resto da vida. O segundo ponto é que é importante você entender que nesse momento em que você está com o nome negativado, você está fragilizado e por isso a sua tendência é, sob pressão de ter o seu nome negativado, você tomar decisões mais emocionais. E quando a gente toma decisões mais emocionais, a gente meio que sequestra o lado mais racional do nosso cérebro. E é o lado racional que toma decisões mais analíticas, mais com um planejamento, entendendo todas as consequências. E o emocional, ele quer acabar com aquele problema naquele momento, então ele é mais imediatista. Então, na medida que ficam aquelas centenas de ligações de cobrança diárias, aquela mensagem do gerente te oferecendo coisas e te ameaçando, a tendência a você, nesse contexto, tomar uma decisão que acaba não resolvendo o problema, acaba só temporariamente tirando o teu nome, mas criando uma situação em que lá na frente você vai ter que entrar de novo, você não vai conseguir pagar o acordo, é muito grande acontecer, de ter essa possibilidade. Nesse momento, essas instituições, principalmente quando começa com o escritório de cobrança, é um jogo em que eles jogam baixo. É o jogo em que eles sabem jogar. É um jogo em que eles usam de tudo quanto é arma, legais e não legais. Então, vai ter um monte de mensagem que você vai receber dizendo que seu CPF vai ser cancelado, de que você vai ter suas contas bloqueadas e de que sua CNH, teu passaporte, teu cachorro vai ser recolhido, tua sogra vai ser eliminada, sei lá, vai acontecer, você vai receber um monte de mensagem te ameaçando de tudo quanto é coisa. E você precisa ter calma para saber o que faz sentido e o que não faz. O que é só ameaça, o que é jogar verde, o que é e o que é legítimo ou não. Você tem uma dívida de cartão de crédito, fazem parecer de que 2 meses depois que tá do Serasa, vão bater na tua casa, um oficial de justiça para levar tua geladeira, tua TV e para penhorar tudo, para vender num leilão para poder pagar a dívida do cartão. Não faz sentido nenhum. Então, se munir de informações para saber o que efetivamente pode acontecer com sua dívida depois dele ir para o Serasa, qual que é o limite, se esse é o último de limite, qual é a chance disso evoluir para uma judicialização ou não, dependendo do banco, dependendo do valor, dependendo do tipo de dívida. Ter o conhecimento disso vai te ajudar a se acalmar para poder tomar a decisão mais correta. Só um exemplo. Uma dívida de cartão de crédito é uma dívida não executável. Isso significa que, se o banco quiser reaver esse dinheiro, entrar na justiça para executar a ponto de vamos bloquear a conta dele, vamos pegar 30% do salário dele, isso para um juiz determinar isso, né? Ele primeiro tem que passar por um processo de reconhecimento da dívida, coisa que no empréstimo já está lá. Você assinou o contrato. Você assinou lá dizendo que você deve 20 mil, você recebeu tanto, existe o contrato.
Então ela é uma dívida já executável. O cartão de crédito não é. Por isso que cartão de crédito, ela demora muito mais e é muito mais custoso para o credor executar essa dívida, porque tem que passar por um processo anterior. Então, se você tem consciência disso, você vai receber aquela mensagem dizendo que seu CPF vai ser bloqueado, você vai ter seus bens penhorados. Uma dívida de cartão de crédito que está 2 meses atrasado, você vai ver, isso aqui é balela. Então, quando eu falo de se munir de informação, é para isso, para poder não ser tomado por uma emoção no momento e tomar decisões precipitadas. E aí, para te ajudar nisso, tem o último ponto que eu queria falar com vocês, é sobre uma visão bem genérica sobre grau de risco dessa dívida que está no Serasa. E aí eu vou focar em dívidas bancárias. Quando a gente está falando, por exemplo, de valores, qual que seria aí o sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho para valores em relação ao que está no Serasa? Eu diria assim, de um modo geral, tá? Vão ter outras variáveis que eu vou falar em seguida, que é de instituição para instituição, mas de um modo geral, dívidas até 50 mil são dívidas com sinal verde. Do tipo, isso aqui para evoluir para um processo judicial é muito pequeno. E cada dezena menos, menor ainda. Se é 10 mil, praticamente nula. 20 mil, 0,0. E aí vai aumentando, mas ainda muito pouco essa faixa de 1.000 até 50 mil. De 50 mil a 150 mil, eu diria que fica ali um sinal amarelo. Fica uma dívida em que, dependendo da instituição, pode fazer sentido para eles, dependendo também do tempo que está inadimplente, porque valor e tempo são as variáveis mais importantes junto com a instituição, são essas três. Então guarda isso. O que avalia o grau de risco de uma dívida no Serasa? O tipo de dívida, que instituição que é a credora dessa dívida e variáveis de tempo e valor. Esse é o tripé. E aí, valores acima de 150 mil tendem a ser, sim, mais perigosas. Por quê? O custo-benefício de entrar na justiça, ele acaba compensando porque o volume é muito alto. Então, se você tem dívidas superiores a 150 mil, aí sim é um sinal muito vermelho de que você precisa já ter a vida bem organizada, porque essa dívida pode a qualquer momento ser executada, e nesse sentido do banco entrar na justiça dizendo, juiz, vê aí o que você pode fazer para fazer essa pessoa pagar, e não só ter no Serasa. Outro ponto, ainda sobre essa análise de risco, é sobre as instituições, como eu falei. Existem já, pela minha experiência, instituições que a gente sabe que vai dar problema, outras que a gente sabe que não vai dar, umas que são mais agressivas ou menos agressivas nas negociações, que vão dar mais ou menos desconto. Tá? Então é mais ou menos isso que eu vou falar. Das instituições que costumam ser melhores de negociar, e aí no sentido de não entram na justiça e são as que dão mais desconto. A disparado, bancos digitais como o Nubank e como o C6. São disparados naqueles feirões que dão 99% de desconto na dívida. E de verdade, eu já vi dívidas de 50 mil no Nubank virar R$200. E que tá. Além dos bancos digitais, desse que eu citei principalmente, uma exceção que eu colocaria ali é o Mercado Pago, é um banco meio chatinho. 2 bancos digitais seria uma das exceções. Tem bancões, como principalmente o Itaú, são bons de negociar no sentido de demoram muito para judicializar, muito mesmo, mais de 2 anos, só em valores muito altos e tendem a ter um desconto generoso, tá? Tanto o Itaú quanto o Santander. São bancos que eu colocaria ali na mesma prateleira dos bancos digitais, como aquelas dívidas que, se você tiver elas no Serasa, é uma dívida que é mais fácil de você lidar. Na prateleira de baixo, não diria que são mais perigosos, mas são mais chatos porque não tendem a dar tantos descontos tão grandes, e nem tem muita pressa, que são os bancos federais. Então, Caixa Econômica e o Banco do Brasil estão nessa prateleira de baixo. E aqueles que costumam dar problema, e aí você soma com a variável dos valores para ter uma noção desse grau de risco, são, primeiro, o Banco do Bradesco. O Bradesco, ele é muito ruim de negociar e ultimamente tem sido muito agressivo na judicialização. Então, até valores naquele patamar que eu falei de 50 a 100 mil estão judicializando, são mais chatos. Tá? São mais chatos, de modo geral, dos bancos. Além deles, as cooperativas, que pela própria forma de organização delas, elas tendem a exigir menos tempo para poder judicializar e elas tendem a dar menos desconto na hora da negociação, pela própria constituição das cooperativas. Sicredi, Cicobi, estou falando desse tipo de banco. E
os bancos estaduais eu colocaria ali naquele da pior dívida para você ter no sistema bancário é de banco estadual. Por quê? Eles, além de tudo isso que eu falei, eles são bancos que descumprem a lei. Então, se você tem um salário, é um servidor lá do Rio Grande do Sul, do Banrisul, e recebe salário por lá, e tá um empréstimo atrasado, em qualquer outro banco, se ele não tá no débito automático, se ele não tá lá no boleto, o que o banco vai fazer? O banco ele vai botar o nome do Serasa e vai esperar. O Banrisul, Banesp, BRB, eles vão lá e pegam teu salário, pega lá e você só vai conseguir te fazer isso na justiça. Então, são bancos que são muito agressivos nessa cobrança a ponto de jogar para ver. Então, tá, vamos descontar e você, se quiser, entre na justiça. Então, é o tipo pior de banco para você ter uma dívida no Serasa. São esses bancos estaduais. De modo geral, eu tentei mostrar para vocês que é um momento em que você precisa ter paciência, exatamente para tomar consciência de tudo que está acontecendo e tomar decisões que não sejam baseadas na emoção. Se preparar para esperar o momento certo para negociar, não se precipitar e, com isso, tender a tomar uma decisão que realmente solucione o seu problema de um modo definitivo. Porque o que eu vejo acontecer com muitas pessoas é um efeito sanfona do Serasa. A pessoa entra no Serasa e aí dá um jeitinho, sai do Serasa. E aí, como foi um jeitinho mal feito, não foi para acabar com o problema de modo estrutural, arruma uma outra situação porque não conseguiu cumprir com o que foi negociado e volta pro Serasa. E aí sai do Serasa e volta pro Serasa. Aí é complicado, porque entrou num ciclo vicioso de ficar tomando decisões baseadas só na emoção e do depois eu vejo e não vai dar certo. Às vezes é melhor você ficar um tempo maior no Serasa, mas se organizar a vida financeira de uma maneira em que você realmente abrir um espaço em que dá para entrar em negociação e você nunca mais vai voltar para isso. Tá? Basicamente, esse seria o cenário ideal. Ter calma, paciência, eu sei que é difícil, mas ter calma, paciência, para que você faça o dever de casa de fazer os ajustes necessários no seu orçamento, na tua vida, para que você, quando tire o nome do Serasa, esse nome não volte, seja algo definitivo. Seja a primeira e última vez. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, você curte o vídeo, por favor. Também pode se inscrever no canal, porque isso também me dá um pouco de incentivo para que eu faça mais desse tipo de conteúdo, que não é muito fácil de fazer. Demanda tempo, na minha rotina fica difícil de encaixar, então tanto a curtida quanto você passar a seguir faz com que eu me muna ali de uma vontade, né, de continuar podendo fazer diferença na vida das pessoas e conseguir contribuir ainda mais para essa minha missão de realmente tirar as pessoas das dívidas, porque eu sei o peso de carregar isso e me dá muito prazer saber que as pessoas podem estar se beneficiando com esse meu trabalho aqui, assim como as mentoradas que vêm fazer minha mentoria, as alunas que compram os meus produtos, que ensinam como sair das dívidas, conseguem. Então esse é o meu papel aqui no YouTube também, tentar multiplicar isso, tá bom? Então eu espero que tenham gostado, até a próxima.